Bom dia. Não só lá, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Não só lá em casa, Marco, tá papai, mamãe e 2 irmãos acamados há 7 dias sem conseguir se levantar com dengue, chikungunya. E ali na zona leste, demais mesmo, assim, uma coisa aí, internando direto no hospital esses dias, aqui e acolá, porque descompensa as outras doenças, né? Doença do coração, os pacientes quando tem essas doenças, eles pioram tudo. E aqui e acolá a gente está internando na UTI por causa disso. Quando chega lá, né, porque alguns vão a óbitos, e eu não percebo a turma falando, não sei se é um viés que, assim, tá na região que meus pais moram, mas conversando com alguns colegas... Seus pais assim, né, moram em que bairro? Zona Leste ali, Nova Descoberta, Penedo, Ali realmente em tá busca demais, do castelo ali. Eu até recebi na semana passada, eu conversei no fim de semana com um amigo nosso, né? O filho dele também tá com suspeitas de dengue. Ele disse que foi ao posto de saúde naquele mesmo dia que o município convocou para fazer aquele mutirão de testes, e quando ele chegou lá, o filho dele estava com menos de 10 dias e, resumindo, ele foi impossibilitado de fazer o exame porque talvez não conseguisse diagnosticar negativo. Só depois de 10 dias. E qual é a justificativa dele? Então, muitas pessoas que procuraram o posto de saúde talvez tivesse a mesma condição de menos de 10 dias de suspeita, né? Então é possível que o número seja muito maior do que o que o município apresentou naquela época, né? Agora, existe um protocolozinho que o paciente tem que notifica logo e depois faz a sorologia. Eu não sei se está tendo a sorologia da chikungunya, mas assim, os casos estão muito mais parecidos com chikungunya do que com dengue. Ou se está rodando algum outro vírus. Lá no hospital, Marcos, você me perguntou antes de quem entrevistaria. Eu acho que você procura, né, o pessoal da direção, mas lá a gente tem uma infectologista, doutora Rita de Cássia, que ela pode talvez trazer informações, especialista, né, informações melhores, ou o pessoal da Secretaria de Saúde, não sei, mas eu acho que deveria ser assim, abordado. Com certeza vamos abordar esse caso, porque é preocupante. A gente recebe aqui todos os dias reclamação de pessoas que estão aí acometidas, ou pelo menos com suspeitas aí de dengue e de chikungunya, né? Vamos aqui no nosso quadro Check-up no rádio. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Ontem foi o nosso dia, o Dia do Homem, né? E me fala um pouco sobre a saúde do homem na terceira idade. O homem, ele procura, por exemplo, geriatra muito mais do que a mulher ou não? Não, em virtude de todos os estigmas e todos os preconceitos, talvez, e toda aquela ideia de que o homem é aquela pessoa mais viril, aquela pessoa que tem mais dificuldade de procurar o serviço de saúde. E são inúmeros os fatores que fazem com que o homem, principalmente o homem da terceira idade, ele procure menos. Eu sempre digo que eles vão praticamente ou quando estão doentes, muito doentes, ou quando vão arrastados pelo filho, por um neto, um abençoado desses que cuida bem dos seus entes queridos, ou pela filha, ou pela neta. Eles vão praticamente arrastados. Eles, além da dificuldade de procurar, eles têm muita as questões íntimas. Eles são, mas, por exemplo, eles dificilmente relatam a disfunção erétil, eles que estão ruim na relação sexual. O idoso também tem relação sexual. Eles dificilmente relatam alguma doença no pênis, entendeu? E câncer de pênis, a higiene do pênis, do órgão masculino, sexual masculino, é importante. Eles também têm receio de relatar alguma coisa na região ano retal, e o homem, ele em virtude da questão de cigarro, de hábitos de vida, ele tem muito mais câncer de intestino, e ele não vai relatar se está com algum sangramento no reto. Então, Marcos, é muito mais difícil. A própria depressão, o idoso do sexo masculino, a depressão dele, a família subvaloriza, ele se irrita mais, ele se isola e passa despercebido. Não, é porque é homem, meu pai está ficando mais irritado, ele sempre foi assim, e passa despercebido. E o homem idoso é quem mais comete suicídio, muito mais do que as mulheres. As questões do álcool, eles
se aposentam sem planejar e aí entram, é muito comum o alcoolismo no homem idoso que se aposenta. São inúmeras as questões, por exemplo, do cigarro. O homem fuma muito mais do que a mulher, então ele tem muito mais câncer de pulmão, ele tem muito mais enfisema pulmonar, que é o DPOC, cansa e tem crise de cansaço, ele tem muito mais doenças, o próprio câncer de intestino é relacionado também ao cigarro. O cigarro causa inúmeros cânceres, além das doenças da próstata. A gente está muito acostumado a tratar das doenças da próstata, mas é muito mais além da próstata. Ele tem alterações hormonais, a gente fala de andropausa no envelhecimento masculino, que é a deficiência da testosterona associada ao envelhecimento, causa fraqueza, causa perda de massa muscular, lentificação da marcha, o pelo começa a cair e a própria função sexual diminui. Então são inúmeras as doenças que estão associadas ao homem da terceira idade, que às vezes até fica mascarada porque a gente só fala em câncer de próstata, e o câncer de próstata preocupa muito mais na pré-terceira idade, ali 45, 50 anos, que é onde ele dá tempo de fazer estragos e onde a gente tem mais eficácia no tratamento. Ok, então pergunta aqui do nosso ouvinte, Ana Maria, lá da Barra Nova. Ana, bom dia. Bom dia. Olha, eu gostaria de saber do geriatra quanto uma atipia de baixo grau, ela leva quanto tempo para evoluir para um CA? Em qual órgão? No intestino. Certo, pronto, vou responder. Depende muito é uma atipia de baixo grau. Depende muito da localização, se é no reto, se é no intestino, na primeira porção, na segunda porção. Pode levar vários anos, dependendo de se o paciente é acompanhado. Geralmente a gente fica recomendando exames periódicos, tem uma conduta que a gente chama conservadora. Na maioria das vezes no exame detectou um pólipo, detectou alguma coisa, o médico que faz o exame ele já faz a extração ali, dependendo se é não no intestino, é no estômago, também a gente vai fazer medicamento, tratar a bactéria e ficar nesse tratamento conservador. Mas algumas vezes é necessário ampliar, se for a atipia de baixo grau não é uma lesão que a gente considere já indicativo de cirurgia, né? Na maioria das vezes são alterações pré-neoplásicas, elas são antes do câncer. O paciente tem que ficar monitorado, às vezes a gente tem que até intervir em vários aspectos da vida dele, mas não é uma coisa já de muita gravidade, não. É uma coisa de bastante preocupação que tem que ser monitorizado o paciente. É aí onde a gente tem que o paciente tem que chegar no início da doença, para ele poder viver mais, viver com qualidade e acabar com essa história de que o homem não adoece, o homem não tem depressão, o homem não tem doenças. Então a gente tem que ter muita atenção em situações como essa. Assim que aparecer, alterou, seu pai está mais assim, está mais assado, está defecando mais, está defecando menos, tem um sangramento, ele não vai dizer, tem que perguntar. Tem mais ouvido com a gente, fala com quem? Bom dia. Olha, você está falando com o Duó aqui de Caicó. Oi, Duó, qual a sua pergunta? O idoso, 84 anos, quando ele está com uma tontura, não é aquela tontura que ele está deitado e roda, é aquela tontura que quando ele vai caminhar, ele quer pender para um lado e para o outro, ou para frente. Então eu gostaria de saber quais são os perigos, ou se é muito sério, para a gente começar a tratar, doutor. E aí, doutor Belísio? Excelente pergunta, né? Existem vários tipos de tontura. Eu acho que é um ouvinte que acompanha nossos programas, que a gente sempre faz questão de diferenciar as tonturas. Não é aquela que quando levanta fica tonta, é aquela que quando está andando, ele sente, é uma tontura que a gente chama de desequilíbrio. É a tontura mais comum no paciente idoso. E essa tontura, ela é multifatorial. O que é isso? Ela tem várias coisas que contribuem para ela.
É desde uma fraqueza muscular nas pernas, onde ele mantém a base, desde uma deformidade por artrose nos pés ou nos joelhos, desde um medicamento que está tomando, desde uma vista que está alterada, desde alguma coisa no centro do equilíbrio, no cerebelo, dentro do cérebro ou no labirinto. Então, são várias situações, assim, são várias situações, mas que a gente identifica logo na consulta e vai atuando de maneira que a gente diz multimodal. A gente vai em várias frentes e o paciente vai respondendo à medida que a gente vai corrigindo esses fatores, um por um. Essa talvez seja a tontura relacionada a esse paciente idoso, mas pode ser outra coisa, pode ser uma arritmia, tontura em idoso que está em pé, pode ser uma tontura por hipotensão ortostática, que também entra nesse tipo de tontura por desequilíbrio. Então tem que ir começando a perceber se as pernas estão mais finas, se ele está andando menos, se tem alguma alteração nos pés, se enxerga bem, se ele tem algum medicamento que pode estar dando tontura. A abordagem é essa, multifatorial, várias causas, e a gente tem cuidado. Ela perguntou também o que é que pode causar. A gente já falou aqui que a principal causa de morte, por causas externas, que é a terceira causa de morte no mundo, são as quedas. Quedas, elas são causas importantes de mortalidade, e eu diria nem tanto mortalidade, mas de dependência para o resto da vida, de dor crônica, de medo de cair e de diminuição da funcionalidade. O paciente fica mais limitado. Começa numa tontura dessa às vezes. Doutor Belísio, meu pai morreu de câncer de próstata, eu tenho 45 anos, já fiz o exame pelo SUS, não deu nada. O senhor recomenda fazer particular devido a ser do grupo de risco? Não, a questão não é de ser do SUS ou de ser particular. Eu recomendo que ele fique fazendo periodicamente. Ele tem um fator de risco, o pai morreu de câncer de próstata, e essa idade é a mais importante. Parabéns ao ouvinte. É nessa idade que a gente tem que ir tratar o câncer de próstata. Não é com 90 anos não, que não dá mais tempo. A gente não dá mais tempo o câncer fazer efeito. Até a gente nem recomenda ficar rastreando câncer com 90 anos. Num paciente muitas vezes debilitado, que a gente não tem o que fazer. Agora com 45, com 50 anos, parabéns ao ouvinte. Não fique procurando chifre em cabeça de cavalo. Essa história de SUS e particular, isso não existe. É você monitorar e fazer os exames que tem que ser feito. Não é só o de sangue, não. Tem que fazer o toque, porque os dois juntos dão uma sensibilidade, dão uma especificidade, consegue detectar em mais de 90% das vezes, até superior a 95%. Então é o toque com o exame de sangue. Minha recomendação, ao invés de trocar de laboratório, é ele ir o próximo ano e fazer novamente o exame. É o toque do bem, né? Toque do bem, e isso não tem problema nenhum. Nossa amiga Célia, bom dia Célia, qual a sua pergunta? Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Belísio. Bom dia. Doutor Belísio, aqui é Célia, aqui do Sítio Lages, Ouro Branco. Sítio Lages. Sítio Lages, Ouro Branco. Qual a sua pergunta, Célia? Doutor Belísio, é porque desde 2015 que eu sofro de osteoporose. Tenho, sofro de... Deixa eu ver o nome do reumatismo. Tá com esquecimento também, né? Artrite, artrose e osteoporose. Joia. Aí desde 2015 que eu sofro desse problema e nunca procurei um especialista. Eu queria saber do senhor qual o especialista que eu devo procurar. Qual a idade, dona Célia? 54 anos. Pronto, vou responder aqui no ar. Um abraço para você, Célia. Turma querida de Ouro Branco, Sítio Lages, doutor Belísio. Joia. Eu sempre digo que a atenção básica, o clínico, o médico generalista é a porta de entrada de qualquer doença. E ele está capacitado, sim, para atender uma pessoa que tem artrose, que tem osteoporose, e muitas vezes, na maioria, 90% das vezes, ele consegue manejar esse paciente. Não necessariamente precisa ir para um especialista do especialista, porque aí vai para um especialista de osso, do joelho, um especialista do joelho direito, da mulher, entendeu? Então, comece pela unidade de saúde, comece aí, não tiver resultado, mas osteoporose, lembrar que nessa faixa etária as mulheres elas têm uma deficiência do hormônio, elas têm mais osteoporose.
principalmente nessa fase de menopausa. Qual o problema da osteoporose? Fratura. Ela não dá sintoma, ela é uma doença silenciosa, mas ela dá fratura. Já a artrose, as pessoas confundem muito, ela dá dor. É uma doença que dá o desgaste nas articulações, ela dá dor nas juntas. Então, isso causa muito sofrimento, muita limitação. Conviver com dor é um estresse. Então, comece na unidade de saúde, procura um generalista, procura um clínico, e aí ele vai orientar se precisa ir para reumatologia ou se precisa ir para ortopedia. Então, procurar o clínico, mandar um abraço para a gente ter uma audiência muito grande na cidade, na região ali de Ouro Branco. Eu tenho recebido muito feedback. Mandar um abraço para todos. Tem mais pergunta aqui, bom dia. Dantas, bom dia. Que é a Rosalina de Serra Negra. Por favor, eu queria fazer a pergunta, porque eu fiz esterectomia total, sabe? Tô sentindo muita queimação nos meus pés embaixo. Perguntei a ele se foi devido à esterectomia, por favor. E um bom dia para vocês. Tá perguntado aí, doutor Belísio. Você vê como o homem quase não pergunta. Pois é. Aqui foi praticamente as mulheres e quando pergunta Mas a sobre... próstata foi do homem. Mas foi uma mulher que perguntou, não foi? Foi. A mulher perguntou pelo esposo. É que o homem é envergonhado demais. Mas isso não tem porquê. Ele é envergonhado por umas coisas e para outras não, né? Então, não tem sentido. Isso é uma questão de gênero. Então, esterectomia, queimação, eu sempre digo, o paciente que está em menopausa, no caso dela é uma menopausa cirúrgica, ela fez esterectomia, se for total, tirou os ovários, não produz hormônio, causa tudo, sabe, Marco Danta? Então, pode sim ser a causa da dormência dela, da queimação. E o que é que se tem que fazer? A gente tem tido, há bem pouco tempo, um medo de se fazer reposição hormonal nas mulheres. Mas cada vez mais a gente tem na literatura respaldo para a gente repor com menos medo do câncer de mama, porque a reposição hormonal, o grande medo é da paciente desenvolver câncer de mama, mas a gente hoje tem mamografia e a incidência é bem menos do que a gente pensava. Então está sofrendo com os efeitos da menopausa, por exemplo, uma queimação dessa, elas têm muitas ondas de calor no corpo, tem mais depressão, fica mais vulnerável, é fazer reposição hormonal se possível. Tem mais pergunta aqui, bom dia. Doutor, a minha mãe sente muita tontura, pode ser da vista, porque ela tem muito problema de vista e não quis fazer a cirurgia. Essa tontura que ela sente todo dia, toma remédio e não melhora, só reclama da tontura. Pode ser da vista? Pode ser da vista? Sim, pode ser, mas a gente tem que ver outros fatores. Como eu disse, a principal causa é desequilíbrio, ela tem várias causas no idoso, né? Uma delas são problemas visuais. Como ela está tomando remédio, não está surtindo efeito, provavelmente foi diagnosticada com a labirintite, que as pessoas sempre diagnosticam tontura no idoso relacionada à labirintite, e já vai direto na farmácia e pede um remédio para labirintite. E labirintite não é uma causa comum. As doenças do labirinto sim, mas a labirintite em si não é uma causa comum, e a gente sempre diz, se o diagnóstico de tontura não for feito da maneira correta, o tratamento vai sair não vai sair da maneira correta. Você tem que e às vezes são tratamentos bem diferentes do desequilíbrio. Não tem um remédio, a gente tem que tratar várias causas, por exemplo, a visão, se é uma tontura por vertigem, uma vertigem paroxística benigna do idoso, são manobras de reabilitação, se é uma doença de Meniere, com remédio, com diurético e com outras medidas. Se é uma labirintite, a gente tem que fazer medicamento para estabilizar o labirinto. Se é uma doença, uma pré-síncope, a gente tem que investigar aquela tontura que a pessoa sente um desfalecimento, tem que investigar a arritmia, alguma outra doença. E tem tontura que a causa, Marcos Danta, é psicossomática, ansiedade, a depressão, afastou tudo. Tem um tipo de tontura que a gente chama idiopática, que geralmente está associado a sintomas psiquiátricos. Eu quero aqui pedir desculpa aqui aos nossos ouvintes, né? As perguntas que nós não fizemos hoje, desde a próxima terça-feira, doutor Belísio já inicia o quadro respondendo aqui as perguntas dos ouvintes. Obrigado, até terça-feira, se Deus quiser. Até terça, lembrando... Final de semana foi um baile, né? Foi um baile, vou comentar mais. Atenção, homens, você vê, só as mulheres perguntaram, mas atenção com doenças além da próstata.
que domingo foi um baile, amanhã vai ser outro baile. Vamos pegar os gambás, amanhã é contra o Atlético Paranaense. Vamos pegar os gambás, o Tem os Corinthians. palmeirenses morrendo de medo já. Tem palmeirense. Geraldinho chegou aqui já tremendo nas bases com o jogo de domingo. Um abraço e até a próxima terça. Próxima terça-feira, volta do Belizo aqui no quadro Check-up no rádio. Eu vou para o intervalo comercial. Na sequência, vamos conversar com Ed Carlos Medeiros, ele que é o coordenador da Casa de